Olá, amigos. Bem-vindo a todos. Estamos iniciando mais um estudo do Evangelho. Vamos hoje dedicar as nossas orações ao planeta que está em uma situação muito difícil e que todos estão sofrendo com ela. Vamos orar a Deus e vamos pedir a Jesus que cuide do nosso planeta, que olhe pelo planeta, pelas pessoas que estão vivendo no planeta e que ajude a todos a superar as dificuldades, quaisquer que sejam elas. Vamos então orar a nossa oração que Jesus nos ensinou, para que Ele olhe por nós e nos atenda. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em más tentações, mas liberta-nos de todo o mal. Que assim seja. Graças a Deus. Boa noite a todos. Vamos dar início ao capítulo 15. Fora da caridade não há salvação. O que é preciso para ser salvo? Parábola do bom samaritano. Ora, quando o Filho do Homem vier em sua majestade, acompanhado de todos os anjos, ele se assentará sobre o trono de sua glória. E estando todas as nações reunidas diante dele, irá separar os homens uns dos outros, como um pastor separa as ovelhas dos cabritos, e colocará as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então o rei dirá àqueles que estarão à sua direita: Vinde, vós que fostes abençoados por meu Pai, possui o reino que vos foi preparado desde a fundação do mundo. Pois eu tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber, precisei de abrigo e me abrigastes, estive nu e me vestistes, estive doente e me visitastes, preso e viestes ver-me. Então os justos lhe responderão: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? Quando te vimos sem abrigo e te abrigamos, ou sem vestes e te vestimos? E quando te vimos doente ou na prisão e viemos visitar-te? E o rei lhes responderá: Em verdade eu vos digo que quantas vezes o fizestes a um destes meus irmãos pequeninos, foi a mim que fizestes. Em seguida dirá àqueles que estarão à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, ide ao fogo eterno, que foi preparado para o diabo e para os seus anjos. Porque eu tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber, precisei de abrigo e não me abrigastes, tive nu e não me vestistes, doente e preso, e não viestes visitar-me. Então eles também lhes responderão: Senhor, quando nós te vimos ter fome, sede, ou sem abrigo, sem vestes, doente ou na prisão, e deixamos de assistir? E ele lhes responderá: Em verdade vos digo, que quantas vezes vós deixastes de dar essas assistências a um desses pequeninos, foi a mim que deixastes de dar. E estes irão ao suplício eterno, e os justos à vida eterna. Mateus capítulo 25, versículo 31 a 46. Então se levantou um doutor da lei, e lhe disse para tentá-lo: Mestre, que é preciso eu faça para possuir a vida eterna? Jesus lhe respondeu: Que está escrito na lei? O que leste nela? Ele lhe respondeu:
Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu espírito, e teu próximo como a ti mesmo. Jesus lhe disse: respondestes corretamente, faze isso e viverás. Mas esse homem, querendo justificar-se, disse a Jesus: quem é meu próximo? E Jesus, retomando a palavra, lhe disse: um homem descia de Jerusalém a Jericó e caiu nas mãos de assaltantes, que o despojaram, cobrindo-o de feridas, e se foram, deixando-o semi-morto. Casualmente, descia pelo mesmo caminho um sacerdote. Viu, passou adiante. Um levita, que também vinha no mesmo lugar, viu e ainda assim passou adiante. Mas um samaritano, que vinha em viagem, chegando ao lugar onde estava aquele homem, viu e tocou-se de compaixão. Aproximou-se então dele, derramou óleo e vinho em suas chagas e enfaixou-as. E colocando sobre seu cavalo, levou-o até uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, tirou 2 moedas e deu ao senhorio, dizendo: cuidai deste homem, e tudo o que gastares a mais, eu te pagarei na minha volta. Qual desses 3 te parece que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? O doutor lhe respondeu: aquele que usou da misericórdia para com ele. Disse-lhe Jesus: vai, pois, e faz o mesmo. Lucas, capítulo 10, versículo 25 a 37. Boa noite e tenha uma boa semana a todos. Bem-vindos mais uma vez à Casinha Digital, noite de estudos do Grupo Timoneiro, separados um pouquinho pela distância física, mas sempre juntos pelo coração, ouvindo aquilo que Jesus tem para nos ensinar. O tema de hoje é iniciando o capítulo 15, fora da caridade não há salvação, que é uma máxima da doutrina espírita, exclusiva, caracterizando a doutrina. Só que a construção dessa frase já foi feita de várias outras maneiras por outros locais, né? Mas nós teremos o assunto específico mais para frente um pouquinho, dentro do capítulo, pelos nossos companheiros de palestra, mas eu quero fazer apenas uma referência. A palavra caridade foi substituída, por exemplo, por verdade, por igreja. Fora da verdade não há salvação, né? Mas a doutrina espírita se mantém sempre firme com caridade, é o que caracteriza a doutrina. Quando se falou sobre fora da verdade, muitos podem ter estranhado, porque a verdade é importante, muito importante. E existe uma verdade divina, espiritual, só que existem outras verdades no mundo material. Cada um pode ter a sua verdade, não falando religiosamente. Por exemplo, numa empresa onde há 2 profissionais que adotam caminhos variados para resolver um problema qualquer. Então, são verdades diferentes, né? E também há outros que falam em verdade, que aí é uma verdade, né? Que é a frase de Jesus: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Essa é a minha frase de escolha, e assim também de outras pessoas, talvez bem mais importantes do que eu. Mas nós estamos falando de fora da caridade não há salvação.
E os itens 1, 2 e 3 contém falas dos dois evangelistas, Mateus e Lucas. Vamos começar por Mateus. Mateus fala o seguinte, começou dizendo que sereis o Senhor e Ele sentará em seu trono e à frente dele estarão todos os países, todas as nações. E é muito, não pode se estranhar, até o gaguejei para lembrar de nações, ele falou em nações e falou muito bem falado, porque dentro de nações pode-se conter vários países, uns melhores, outros piores, cada país com seus povos compostos por seres humanos, cada um com suas peculiaridades, ou Jesus poderia estar se referindo às tribos de Israel, porque no tempo da Palestina, no tempo de Jesus, havia as subdivisões das várias seitas, né? E comparou Jesus, quando fala em divisão, né, que uma dessas nações estarão à direita, outras à esquerda. Uma parte desses seres humanos estarão à direita, outros à esquerda. E ele compara com um pastor, né, quando sai para o pastoreio, ele coloca as ovelhas de um lado e diz o Evangelho, os bodes do outro. Nós que amamos os animais sabemos que cada um tem a sua função, só que dentro do pastoreio são funções diferentes e a gente sabe que o rebanho fica bem mais caracterizado quando o Evangelho fala sobre os cidadãos de uma maneira geral, como os filhos de Deus. É o rebanho divino. Muito bem. E aí, para aqueles que foram para a sua direita, que seriam as ovelhas, diz ele o seguinte: vocês terão o reino dos céus. Porque quando eu tive fome, me deste de comer. Quando eu tive sede, me deram de beber. Quando eu precisei de roupa, me vestiram. Quando eu me feri, vocês pensaram minhas feridas. E assim por diante. E aqueles que estavam então à direita perguntaram: mas mestre, nós não fizemos nada disso, nunca fizemos isto. Aí Jesus explana: saibam que, quando fizerdes tudo isso aos pequeninos, é a mim que o fazes. E quanto aos outros que estavam à esquerda, disse ele que sofrerão os tormentos, e para espanto dos outros também, porque nós receberemos os tormentos. Porque quando vocês foram convidados a atender-me, né? Me vestindo, me agasalhando, me nutrindo, me alimentando, me dando de beber, vocês se negaram, ou vocês não tiveram nem a consciência de que isso seria necessário fazer. Então, essa é a exposição de Marcos. Lucas já foi um pouquinho diferente no seu caminho, que
os doutores da lei, chegando-se ao mestre, perguntando: mestre, o que nós devemos fazer para a salvação? E essa é uma pergunta feita, como sempre, pelos doutores da lei, querendo que Jesus caísse em alguma contradição. Como sempre, ou jamais, ele caiu em contradição, porque os outros tinham interesse em que ele caísse numa armadilha, respondendo alguma coisa contrária ao que ele prega, ou eventualmente favorável àqueles que estavam fazendo as perguntas. Aí o mestre responde: vocês mesmos têm a resposta. A resposta está nas Escrituras, né? Não é? Porque ela diz, pergunta a ele o que está escrito lá, o que estaria escrito lá. E eles respondem: amarás ao Senhor teu Deus de todo o coração e de toda a sua alma, e ao próximo como a ti mesmo. E Jesus diz: pois é, vocês mesmos têm a resposta a saber quem é o próximo. Certo? Muito bem. E aí, não se contentando com a resposta e ainda querendo pegar o Jesus numa pergunta capciosa, eles perguntam: e quem é o meu próximo? Aí Lucas relata a parábola do bom samaritano. E é uma parábola que talvez a mais famosa das várias parábolas do Mestre. Aí, Lucas relata, e eu vou apenas em linhas gerais, porque a grande maioria deve ter ouvido já ela completamente explanada, outros talvez nem tanto, eu vou apenas resumir em algumas poucas falas. E é um homem andando pela estrada quando foi atacado por ladrões. E aí foi agredido, foi ferido, foi derrubado ao chão, teve ferimentos sérios e ficou estendido pelo caminho. E, obviamente, o ladrão te evadiu, levando aquilo que precisava. E, passados alguns minutos, alguns momentos, surgiu um sacerdote, que fazia parte dos doutores da lei. E passou completamente alheio a que tinha alguém ferido no chão, pode ser pelos mais variados motivos, ou porque não notou, ou porque tinha pressa, como nós temos sempre, muitas vezes não enxergamos as coisas, né? E passou, e o homem estendido no chão. Em seguida veio um levita, que era uma outra das seitas da Palestina naquele tempo, também alguém importante como postura social religiosa, e passou da mesma forma direto. E aí veio o samaritano. O samaritano, conhecido apenas como samaritano, mas que ganhou depois o nome o bom, não é? O bom samaritano na parábola. E
foi pedido, ele atendeu a pessoa que estava no chão, tratou dele, cuidou, recolheu, arrumou, limpou, fez o que pôde para atenuar o sofrimento daquele e o levou, carregou até uma estalagem próxima. Chegando à estalagem, pediu ao estalajadeiro: por favor, você pegue esse senhor, cuide da melhor maneira possível, dê tudo que ele necessita e na volta eu passarei por aí para ver como ele está e retribuirei a você. E assim foi. Continuando, e para encerrar, eu vou fazer um pequeno relato de uma passagem da minha vida, para que percebamos, né, como estamos muito mais próximos de fatos como este. Eu estava sentado um dia, no intervalo de almoço de um trabalho, num restaurante cheio, em horário de almoço, sentado em mesas. Eis que um garçom com algumas bandejas cai no corredor entre mesas. Então, no meio de todo aquele povo do restaurante, o garçom, que era epilético, caiu, derrubando todas as bandejas em cima dele, e no restaurante todo não teve um samaritano que levantasse para atender. Depois de um certo tempo apareceu um, claro, e o recolheu. Isso nós vemos diariamente em nossas vidas. Bem, para terminar, a doutrina espírita se baseia em duas coisas fundamentais, que são a caridade e a humildade, que é o inverso de dois sentimentos que se opõem a ele, que é o orgulho e a vaidade. E, além disso, a caridade é feita indistintamente, sem distinção de raça, cor, sexo, posição social, etc. Agradeço a todos, desejo que tenham uma ótima semana e que a pandemia esteja no fim, fazendo cada vez menos vítimas, é o nosso desejo. Fiquem com Deus. Vamos então nos aproximando do fim do nosso trabalho, nesses momentos em que recebemos os ensinamentos da noite. Agradecidos que estamos, vamos fechar os nossos olhos, vamos tranquilizar o nosso corpo, aproveitar essa esfera de luz, de amor, que vem do plano maior, imaginar a figura do Mestre Jesus empunhando suas mãos, estendendo suas mãos sobre nós, para nos dar a energia necessária para o dia a dia, para que possamos ter uma semana de luz, de tranquilidade, que possamos desempenhar o nosso papel na sociedade da melhor forma possível, sendo protegidos nesses momentos difíceis por que passamos. E vamos rogar também ao alto esses emissários que nos auxiliaram na tarefa da noite, que possam proteger os nossos familiares, possam proteger as nossas casas, possam proteger os nossos passos pelas ruas. Agradecidos que estamos, procuremos também estender a nossa luz àqueles que têm necessidade, onde quer que se encontrem. Vamos então finalizando, aguardando pela próxima reunião da semana que vem, torcendo para que tudo vá se acalmando, se tranquilizando, e que nós possamos em breve nos encontrar. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas, Senhor,
assim como devemos perdoar a quem nos tem ofendido. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo e qualquer mal. Que assim seja em Teu nome. Graças a Deus. Obrigado pela presença de todos.